Gente, continuar dando uma olhadinha aqui. Só vou pegar a referência aqui da chave 107, que como a gente estava falando, ela está ligada à letra Zayn, que aparece aqui, tá? E dentro do texto aqui, como a gente estava falando na aula anterior, essa continuação ele vai falando dessa letra Zayn, está falando das sete linhas principais que estão ligadas a Ezirá, que fala, Ezirá, essencialmente da força de Yetzirah de criação, ou seja, a força que nós temos para fazer uma criação com toda essa energia fornecida pelo universo mestre, aqui que ele coloca como vindo de Taki Orion, assim, ou seja, da parte mais alta da árvore da vida, ou da hierarquia mais alta, que está ligado ao Metatron, tá? Aqui ele vai colocando também três ordens relacionadas a isso, a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem de anjos, de visão de anjos, tá? Essa primeira ordem está ligada mais ao alto, ou seja, ao Metatron lá em cima, e essa segunda ordem já começa a pegar, tá? Todo esse ensinamento que está ligado a Yetzirah. Aqui ele começa a falar de Ufanim, Kohanim e por aí vai. Eu prefiro olhar e já passar para vocês esse material de hierarquia angelical que já entra direto nessa parte aí para simplificar esse trabalho, tá? Que é isto daqui, tá? A ordem que está mais alta lá no céu, né? Que está ligado a Keter, está ligado à coroa, está ligado ao Altíssimo, está ligado à ordem dos serafins, tá? O serafim coloca como aquele que é o anjo mais velho, ou aqueles que está junto ao trono de Deus, ou junto ao universo do Adam Kadmon, que é esse universo ligado à criação, de, daquela que eles colocam como Tsum Tsum, ou seja, a contração do divino. Isso fala na criação de planos ou de mundos, que Deus, na verdade, ele se comprimiu, né? E a gente vai vendo então, Deus, primeiro era a luz, que gerou a luz, gerou as trevas, existia tudo isso. Isso aparece no Gênesis, tá? Mas o interessante que aparece no Gênesis é que já existia água no fundo do abismo. Então, se já existia água, já existia alguma criação, porque a água já tinha sido criada. Então, na verdade, quando ele começa o texto lá, ele fala no princípio, não, ou em princípio, né? Então a ideia fica muito mais em princípio. E o nome que aparece lá como Elohim, na verdade, é uma palavra plural, então denota Deus e tem a mesma terminação de Rateva, que quer dizer natureza. Ou seja, tem a mesma gêmera, a mesma numerologia que representa então essa natureza. Deus ali aparece em oculto na palavra Aleph Tav, que está relacionado a Et, acaba sendo uma preposição, mas na verdade esse Et denota o primeiro, que é Aleph, que representa Deus, a primeira letra do alfabeto hebraico, e Tav, que é a última, representando o final dessa criação, que vai além da criação, ou seja, a letra Tav tem uma perninha apontando para além da criação. Então, apresenta como a Tav, a última letra, ligado à Lua, né? E também está relacionado à questão da alma, ou seja, a criação toda dessa alma para essa alma que nós temos ir além dessa criação material. No caso aqui, Metatron, como sendo o mais alto, ele comandando Keter, a gente divide essa criação olhando o zodíaco, por exemplo, o zodíaco tem 360 graus, esses 360 graus denotam que cada anjo dividido 360, na verdade, por 9, né? Mas são 10 céfiras ou círculos lá esferas na árvore da vida, sim, mas a Keter, que é a esfera mais alta, que está lá no alto,
fala de Metatron. E a que está mais baixa aqui, que está em Malkuth, ou Reino, também fala de Metatron, só que com outro nome, como sendo Sandalphon. Mas essencialmente é a mesma energia, só que em planos de criação diferentes. Uma no ponto mais alto, que está ligado a Keter, junto ao trono de Deus, tá? E a outra no plano aqui mais material, ou seja, o reino das almas, onde nós estamos, ligado a Sandalphon, como sendo o primeiro e o último. O Aleph Tav também. Se repete essa ideia do Aleph Tav, tá? Então, no caso aí, ela é colocado como El Shaddai, o todo nutridor, tá? Aquele que nutre, né? Então tem até uma representação dele com os seios, né? Ou com chifres ligados ao divino. Então isso daí, como fala a Via Láctea, onde nós moramos, então o leite, né? O alimento do divino aqui na Terra, trazendo essa representação aqui, tá? Quando você divide por 9, então, você vai ter 40 graus para cada coro ou firmamento, ou seja, se divide todo o céu, todo o firmamento em 9 partes, que a décima é onde nós estamos pisando, ou seja, a Terra. Então, nessas 9 partes, é dividido por atributos, né? Ou seja, o que é conhecido como Shen Ha Meforash, ou seja, o nome dividido, tá? E aí, depois eu posso estar mostrando isso. Essa primeira classe, então, está ali dividido nessas três Sefirah, tá? Que é a Keter, ligada ao Metatron, a segunda com os Herubim, que está ligado a Raziel, tá? E a terceira, que está ligado a Tzafkiel aqui, que está ligado ao planeta Saturno. Então, essa terceira que está ligada aos tronos também, tá? Nessa dos tronos é colocado como também esse universo ligado, ele dá outros nomes, mas essencialmente é a mesma energia. Então, essa primeira legião está ligado a esses três. Lembrando que Raziel, tanto quanto Metatron, eles estão ligados a um plano que, na verdade, já não é material. O plano material começa aqui, nessa terceira cifra de Binah, colocado como a energia de Saturno. Então, Saturno está relacionado ao tempo, está relacionado ao espaço, está relacionado ao karma. Por isso que é colocado no grego como Cronos. E Cronos é todo aquele que dá o tempo, né? O tempo e o espaço. Então, se percebe que aqui já começa a se ter uma criação material, onde existe espaço, tempo, vida, né? E ali, quando já entra na esfera de Rotterdam, já entra naquela concepção do Espírito Santo, essa Sephira de Hatziel, ou seja, onde que a gente já encontra essa Neshama, essa alma superior, essa água de cima que está junto ao divino. Então, nessa alma que nós temos aqui, Malhut, no reino onde nós estamos, ela fala dessa nefesh, ou dessa alma animal, né? Que é compartilhada com todos os animais. E que nós temos como alma humana uma nefesh, que é dividida como Elokit. Essa nefesh Elokit é uma faísca, né, dessa centelha divina que vem do alto, que é uma alma humana. Então, isso é separado da seguinte forma, até se você perceber na narrativa, ou compreender Deus na natureza. Você vê que todo animal, ele tem o baixo ventre na mesma altura da cabeça, né? Você vê que os animais, a coluna é colocada na horizontal, só o ser humano que é vertical. O macaco é assim também? Não, mas o macaco, quando ele anda com os quatro pés, com as duas mãos. Embaixo ele pode ficar em pé, mas ele anda com os quatro. Então a cabeça está na mesma altura do baixo ventre, ou seja, ele tem uma alma animal. Tem sentimentos? Não digo sentimentos, mas emoções? Sim, tem emoções, mas não tem alma humana, não tem a razão, que está acima da emoção, né?
Então, o Safkiel, quando vai trazendo essa relação de karma, vai trazendo também o tempo e o espaço necessário para a gente fazer reparações aqui no plano material, né? Então, por isso que é colocado também como anjo do renascimento, ele aparece em algumas imagens como parecendo até o anjo da morte, ou seja, vestido de negro, que é a cor do Shabat, que é o dia de sábado, ou seja, o dia que o judeu, por exemplo, não faz nada, no dia de sábado, tá? Por quê? Porque é um dia de oração, é um dia de expiação, é um dia de temência a Deus, é um dia que a gente fica revendo a nossa semana como foi o desenvolvimento nosso na semana. E, claro, nesse ponto, então, a gente vai pedindo perdão pelas nossas falhas, e reparando erros, né? A ideia de reparar é erros, vamos meditar. Para ouvir Deus, então, a gente tem que estar em silêncio. Então, é um momento mais de se ficar guardado, ou seja, a ideia desse sétimo dia, com a letra Zayn, ela está relacionada a essa energia de morte e renascimento, né? Por isso que é colocado em muitas filosofias da Kabbalah que nós viemos vencer a morte, ou seja, vencer o karma, vencer o tempo, vencer o espaço, vencer a limitação, aquilo que nos limita. Está ligado a essa energia de Safkiel que busca a morte ou a transformação para um renascimento. Quando a gente vai descendo essa energia, né, no trono das dominações, que está ligado a Tzadkiel, tá? Que vem na cifra de Hesed aí, tá? Ela coloca como energia de Júpiter, tá? Essa energia de Júpiter fala de Melquisedeque, ou de Sadiq, ou seja, aquela ideia do justo, de um rei justo, dos patriarcas, da misericórdia divina. Ela fica no pilar esquerdo, trazendo a energia de Yah, ou seja, do nome sagrado que fala exatamente da misericórdia, da compaixão divina, tá? E se coloca com uma generosidade, um rei generoso. Descendo um pouquinho mais, aí vamos indo para o lado direito, isso a energia vai descendo como um Z, por isso que é colocado como energia zeta, né? Ou seja, como a ideia da própria cura, que representa a força de Mercúrio, que a gente vai ver em Rafael aqui, quando a gente vê a Cefira de Roda, tá? Quando fala de Camael, Camael tem uma dualidade. Se você vê a primeira linha de anjos que está ligado a Keter Rock Mabina, essa triqueia que está no alto, o que aparece como o muro do paraíso, ou seja, nesse plano material, aparece como a energia, a serpente aparece como Samael. Samael aparece como veneno de Deus. Por isso que em algumas literaturas cabalísticas aparece até como Satã, ou seja, essa parte que nos tenta, aquilo que nos faz cair, está ligado a essa energia do sangue, ou ao veneno de Deus. Por isso que aparece como uma serpente, que rasteja, né? Que ela busca a materialidade. Como ela não consegue entrar no paraíso, ela tenta, ou seja, essa energia do impulso, porque está ali relacionado ao quê? Ao sangue, está relacionado à Marte, está relacionado ao desejo, né? Ou à luz de Deus. Então, Camael aparece dentro dessa dualidade, tá? Que, por um lado, ou ele promove, como Samael, a queda, ou, tá? Ele promove também a questão de Camael, o príncipe das potências, protetor da paz, né? Guardião, né? Da potência divina, tá? Seguindo em diante, descendo do ombro direito, né, que seria a força de Camael na cifra de Geburah, a gente vai para uma altura do coração com Mihael. Mihael, então, ele aparece lá em cima, se a gente traçar três linhas, do lado esquerdo do corpo, que tem essa energia de Sadkiel, e do lado direito, que tem a energia de Camael,
no meio, a gente tem Mihael, né, no coração, e tem Metatron no topo da cabeça. Ele aparece como planeta Sol, ou seja, protegendo o que é divino, né? Mihael sempre aparece como aquele que afastou Satã, ou afastou o inimigo, e aqueles que estavam ligados aos caídos. Então, Mihael aparece nessa hora como protegendo o coração, como protegendo a beleza, protegendo o sentimento, trazendo uma luz nesse combate nosso do dia a dia entre bem e mal, a quem a gente serve. Se na parte de cima a gente pensa, e esse pensamento pode ter a razão, né? E um conhecimento na nossa mente, e na parte do baixo ventre a gente tem as emoções, aquilo que nos liga ao telúrico ou à energia material. O que nos faz diferentes é o sentimento, e esse sentimento está ligado ao amor, né? Ao amor a Deus. E o amor se confunde aqui no emocional com a paixão. Então, na verdade, o amor, o único sentimento que existe é o amor. Todos os outros, não existe outro sentimento. Todos os outros sentimentos que poderiam ser dizidos, na verdade, são paixões, né? Onde a gente se apaixona, se apega às coisas. Então, a própria ideia do Aleph Tav fala exatamente de vencer essas paixões humanas, ou seja, onde nós nos apegamos, onde que nós temos que nos apegar à vida, nos purificar aqui e abrir mão dessa existência para entrar numa existência maior através da luz ou da proteção de Miguel. Então ele aparece como um sol ou o regente do sol aqui nesse plano. Então nessa chave também ele coloca uma divisão que aparece em duas trechos da Bíblia, uma em Reis e outra nas crônicas ali, que fala das Mazarot como um universo local onde que tudo gira ao redor do Sol, inclusive a Terra. Então, é o Logos, né, local. E a Maslot, que seria todas as constelações onde estão os Kohanim, né, que seriam essas constelações desse universo criador de luminares, né, que está ligado ao Metatron, tá? Continuando descendo pela árvore da vida, temos o coro de Auriel aqui, tá? Ou muitas vezes colocado como Panael, ou seja, a face, a beleza de Deus que está ligado nessa aqui, ligado exatamente a essa força que está ligado a buscar a graça do divino, a face de Deus, a beleza de Deus, colocar isso na nossa vida e está ligado ao planeta Vênus aqui, tá? Então, Vênus, ele traz essa questão do sentimento, do apego, todas as coisas ligadas à matéria, e através dessa arte, né, que está ligado a essa beleza, trazer esse encantamento divino aqui na Terra, tá? Descendo essa energia, nós entramos nessa energia que está ligado ao rim direito, que está ligado também ao anjo Rafael. Tanto é que você vê o Rafael, até as palavras refurra, né? Essa refurra com pei ou fei, né? Que está ligado à cura terrena. A cura terrena traz a dor, ou seja, toda cura terrena, como uma cirurgia, promove uma dor no corpo. Já a cura divina, o repurra, fala dessa cura sem dor, ou seja, a cura divina ou a cura que vem de Deus, ela é ausente de dor. E a cura do homem aqui, a cura no procedimento, ela vem com dor. Então, fala do Criador que tudo transforma. E isso também na medicina chinesa, ela fala do rim direito, ou seja, o rim direito é aquilo que move a energia que está na coluna, né? Representa também a justiça, né? Essa questão de justiça divina, né? Essa justiça, então, fala justamente daquela ideia do símbolo da medicina, que é a haste de Mercúrio, ou arauto de Mercúrio, aquele que anuncia o Espírito Santo, aquele que traz a cura através do Espírito de Deus, né? E o mensageiro dos deuses.
Então, na medicina chinesa também fala que isso daí comanda o triplo aquecedor, o rim direito funcionando como se fosse uma fornalha, ou seja, a água quando esfria no corpo, ela vai trabalhar todos os órgãos que estão embaixo do ventre, a sexualidade, as pernas e parte do intestino, tá? Quando ela está na temperatura normal, ela trabalha todas as vísceras na altura do plexo solar, estômago, fígado, plexo, por aí vai afora. E quando ela vira vapor, ela sobe para os pulmões, coração e cérebro. Então, duas coisas que comandam essa proteção, esse intercâmbio, percebe que até o sistema imunológico é colocado por duas energias aí. Uma que está relacionada ao coração e outra relacionada ao rim. Então, você vê essa simbologia sendo colocada na Bíblia, até que vai ser pesado o coração e um rim constrito, ou seja, apertar o rim, porque o rim é igual a uma esponja, onde que se livra o quê? Dos medos, né? Aqui, as perdas, essa noção que fica como sede da alma o rim. Então, limpar todas as coisas que estão nos nossos rins ou na nossa alma, fazer com que esse vapor suba e atraia um novo espírito, traga uma nova visão, que traga um conhecimento, traga um novo pensamento, traga uma mente mais limpa, tá? Então, todo o processo de Rafael como mensageiro dos deuses, ele traz essa energia relacionada à transformação, à cura, tá? No caso aqui, temos também o anjo Gabriel, né? Então, essa terceira triqueia entre, a gente pega ali, entre segunda triqueia, fica Camael, fica Tzadkiel, Camael e Mihael, tá? Então, seguiria a segunda legião de anjos, tá? E a terceira legião, que está no plano mais baixo, que está ali relacionado exatamente a Panael, né? Juntamente com Rafael e Gabriel aqui para baixo, tá? O interessante nisso daí, que quando a gente fala de Gabriela aqui, a gente fala de elemento água, a gente fala da lua, a gente fala que está aqui na Terra, tá? Mas quando você vê pela visão do Zohar, aquilo que está no alto, isso acaba tendo um espelhamento, onde Gabriel acaba sendo fogo e Mihael acaba sendo água. Tem uma mudança no Zohar nesse sentido, tá? Bom, visto aqui do plano terreno, então, o que nós temos na primeira instância aqui é o contato com nossas emoções, é o contato com a Lua, é o contato com Gabriel. Lembrando que Gabriel foi aquele que anunciou a vinda de Jesus, a Virgem Maria, que tem a oração da Virgem Maria, são as palavras do anjo à Virgem Maria. Então, ele representa, no caso aí, o metal é a prata, e a prata, ela funciona como um espelho, né? Ou seja, todo espelho tem um trato de prata que faz um espelhamento. Então, a imagem das águas, e como elemento água, também forma um espelho que a gente vê a nossa face, vê o reflexo da nossa face. Então, através de Gabriel, a gente tem a conexão com essa força crística e também ele faz a formação de um novo corpo, né? Ele comanda, então, essa energia ligada ao cóccix, ligado também aos órgãos sexuais, a energia vital que sobe em cura pela coluna, que é colocado na Bíblia como o bastão de Araão, aquele que tem Tesselém ou que floresce, ou seja, dedicar essa energia à nossa vida aqui na Terra para ser elevada ao céu. Então, essa é a ideia de Gabriel, tá? É colocado também como El Shaddai aqui, como o todo proveitoso, todo, né? Todo nutridor. Então, ele sempre aparece trazendo uma nova revelação à Terra. E por último aqui, onde nós estamos, o reino das almas, tá? Está ligado a Sandalfon, como eu estava falando, o elemento é terra, é a consequência de toda
a hierarquia que estava lá no alto, né? Se você parar para ver dentro da uma questão interessante, ele cita ali nessa chave também o 144.000 ou as almas ascendidas, ou os mestres ascensos que tanto se fala por aí. E que, na verdade, esse, 144.000 tzadik, né, também se apresentam como atributos dentro do nosso corpo, já que a mitocôndria que tem o DNA nosso, que tem o nosso código, o nosso registro, tem 144 portas. Cada porta, então, comanda uma enzima, um hormônio no corpo. Então, através da oração, através dos mantras, através do Hashem, os nomes sagrados, existe, então, uma alteração de vibração, onde a gente aceita o divino e vai compreendendo esses atributos divinos na vida prática, tá? Que eu acho mais interessante até. Se você para ver a chave, então, ela fala nesse ponto da criação e fala até de uma coisa que é interessante, que ele, não na chave, mas na exposição que fala das chaves, ele vai estar falando, no caso disso daqui, ó, a figura topocêntrica, ou imagina você pegar um, ou triângulos esféricos, tá? Então você imagina que assim, na verdade, quando você vê uma figura topocêntrica, você olha como se fosse uma massinha de modelar, né? É um conceito da física, tá? Então essa massa de modelar, ela pode, deixa eu ver se eu pus aqui isso daí para, não tá aqui a imagem, tá? Tá em outro lugar. Bom, essa imagem de modelar é como se colocasse assim, uma esfera com um furo. Uma esfera com um furo, se você amassar ela, ela pode se tornar uma xícara com uma alça, já que só tem um buraco passando. Então, a massa que tem nessa figura topocêntrica, ela pode se tornar qualquer coisa. Por isso que é colocado no começo da Bíblia, na criação, como que Deus modelou o homem através do barro, Adamá, né? Ou o sangue na terra, o sangue pó vermelho, né? Modelou isso. E também nessa mesma ideia de hierarquia, imagina você dividir tudo esses triângulos aqui como dividindo toda a esfera, tá? Então, você divide essa esfera. Se você dividir a esfera em 120 graus, você vai ter três triângulos ali, né? 120, 120, 120. Você vai formar como se fosse três imagens que se tornam triângulos, ou três níveis de criação, tá? Dividindo essa esfera de 360 graus entre esses nove anjos, como eu falei, vai dar 40 graus para cada anjo, tá? Na criação, ela vai aparecer isso que é chamado do Shen Ha Meforash, ou seja, um nome dividido, Shen é nome, tá? Aqui aparece o tetragramaton sagrado, ou seja, o nome de Deus, Yud, o Re, o Vav e o Re, formando o nome de Yahvé, tá? E colocando isso como coroas, tá? Então, com cada coroa desse daí, vai chegar a somatória de 72 nomes, ou 72 anjos, como se vê aqui, tá vendo? Tá? Então, essa divisão gera 12 permutações, né? Esses 24 aqui, esse número 24 está ligado aos 24 anciões do Apocalipse, tá? Isso também tem a ver com o nosso corpo,
com um mesencéfalo a parte de trás, tá? O troncocefálico, onde tem 12 divisões de cada lado do mesencéfalo. E isso vai trazer toda a coordenação do corpo. E também, se você vê os canais de energia ou meridianos, como é conhecido na acupuntura aqui, são 12 em par, 12 de um lado e 12 do outro, formando esses 24. Então, da mesma forma que está ali no céu, também está aqui na Terra. Então, você percebe que até aqui, ó, as 12 permutações também são os 12 meses do ano, de um ano solar, ou os 12 signos zodiacais, onde que vai se alterando aqui só os nomes de Deus, Yud, Re, Vav, Re, primeiro mês, e assim sucessivamente, mudando os caracteres de posição de um para o outro. Então, aqui, Yud, Re, Vav, Re, Ares, Gades, Yud, Rei, Rei, Vav, Touro, Efraim, que é essa alunação que nós estamos agora, tá? No mês de Iar. Continuando nessa divisão, tá? A gente tem o nome de Deus gerando até o próprio número 72, ou seja, colocando isso de forma piramidal. Lembrando até que a permutação são 3 vezes 4 são 12 permutações, então 3 triângulos desse vezes 4 vai gerar as, os signos zodiacais, as 4 estações do ano, ou todo um ciclo do Sol, todo um ciclo da luz que nos nutre, tá? E esse 72, tá? É a soma. Você pega colocando o nome de Deus numa forma de uma pirâmide, aqui você tem o Yud como 10, o Yud 10 mais um Re que é 5, que dá Iá, o nome da misericórdia, ou seja, misericórdia divina, vindo para cá. E o Yud Re Vav, que representa também o fogo, a água e o ar, formando o último Re, que é a terra. Se a gente dividir isso 72 pela esfera celeste vai dar 5 graus o quinário, ou seja, cada atributo ligado a 5 graus do zodíaco, esses 72 atributos, tá? Então, é representado esses atributos como a força ou os atributos que precisam ser despertados para trazer, né, essa força para a Terra, ou a transformação disso tudo. Isso tudo vem em códigos dentro da Bíblia. Aqui a gente vê, então, o, o Shemot, né? Ou o Êxodo, como coloca, mas Shemot também quer dizer nomes, tá? Então, esse êxodo que, olha que interessante, você vê, estava falando do rim e da cura, se você vê a abertura do mar, também fala da abertura, passou em terra seca o povo de Israel até chegar a Jerusalém. Só que essa passagem em terra seca, onde que a gente tem isso no corpo? Os dois rins. E a terra seca, a parte medial, ou seja, a energia do Cristo, que traz esse pilar de suavidade. E em código, isso aparece aqui no Shemot 19, 20 e 21. Cada versículo desse tem 72 letras. Então, o primeiro nome para o versículo 19, a primeira letra é o Vav. No 20, pega a última letra, que é esse Re. E no 21, que também tem 72 caracteres, pega um Vav. Então, Vav, Rei, Vav. É o primeiro nome, Verruiá, que está ligado à primeira força. Se a gente veio transmutar o sangue que é colocado na terra, tem que ser levado ao céu, o primeiro atributo está ligado a Ares, que a gente trabalhou no mês passado, que já estava no final dessa passagem de limpeza, tá? Então você percebe que todos esses atributos aqui, ou esses nomes divinos, são colocados em código dividido pelos 9 coros. Então, esses 9 coros, tá? Representam o, toda a hierarquia angelical. Então, Metatron vai direcionar esses 8 atributos, tá?
ele vai ter 8 anjos ou atributos que precisam ser despertados e limpos. Então, a gente ainda está no último atributo nesse mês ligado a essa força de Metatron, né? Que a gente começou com esse ritual ligado exatamente a Reretel, né? Que é esse nosso amigo aqui, ó. Que é isso que eu postei até no grupo ali, que é a lua nova, tá? Então, essa lua nova, percebe aqui, ó, está relacionada a Metatron, tá? Aqui no alto. Agora, por exemplo, a gente está no dia 29 do 4, não é isso? Então, no 29 do 4, agora, às 3 horas da manhã, começou a lua em Gêmeos. Então, a gente está na lua crescente, que vai bater amanhã. Amanhã a gente está na lua crescente no signo de Gêmeos. Então, todos esses atributos que foram iniciados com esse mapa que está aqui, que começou com essa alunação, dividindo o zodíaco, como eu mostrei para vocês, o firmamento todo, o Sol e a Lua se encontraram, ou seja, o Sol é o pai, é o Logos, é o central, é Mihael, né? Tem essa força Mihael, quando encontra com Gabriel. Percebe que Gabriel, tanto na Séfira quanto na posição do corpo, está ligado à parte medial do corpo. Então, até Moisés, quando foi ao Monte Sinai receber as tábuas da lei, o Monte Sinai, o que que é? Ai é monte, em caldeu, e sim é lua, monte da lua. Então, Moisés recebeu esse ensinamento, as tábuas da lei, recebeu a Torá no monte da lua. Então, quem revelou isso para ele? A energia de Gabriel, tá? Então, toda vez que o Sol se encontra com a Lua aqui, é quando o pai se encontra com a mãe e revela uma nova energia para o mês. E é onde a gente trabalha esse ritual da lua mensalmente, tá? No caso do mês de touro agora, está trabalhando exatamente essa energia aonde a gente tem que se colocar à disposição do divino. Ou seja, não está ligado ao signo de touro, o signo de touro não está relacionado a Vênus, não está relacionado a encontrar a beleza, o Panael, como a gente falava de Deus. Então, essa energia de encontrar a beleza, encontrar aquilo que nos motiva, aquilo que nos apega, né? Criar um apego às coisas da terra, cuidar das coisas da terra, cuidar do corpo, cuidar do dinheiro, cuidar de todas essas coisas. Mas a gente não vai levar nada disso daqui. Então, só se desapega de algo aquele que está apegado. Ou seja, sublima essa energia, né? Então, nós usamos a matéria para criar um melhor espírito, ou a vida material para gerar um melhor espírito, já que a gente não vai levar nada daqui. Mas através dessa energia nós cuidamos. Então, é interessante perceber. Agora, se a gente for olhar por esse mapa aqui, por exemplo, Gêmeos, a gente tem Júpiter aqui, né? Existe uma força, uma vontade nesse momento de crescer, de trazer essa energia de Tzadkiel. Hum? Mas como fazer esse desenvolvimento? Como trazer essa energia? Então, prestem atenção no mapa de vocês, onde vocês têm o signo de Touro, tá? E aonde, nesse caso, hoje está o signo de Vênus. Ah, desculpe, o signo de Gêmeos, né? Porque agora está envolvendo essa energia ligada a Júpiter, que está ligado à expansão, ou seja, a comunicação, a renegociação das coisas, tá? E como fazer com que a nossa vida material, as coisas que a gente quer instalar, já que Touro fala do elemento terra e fala do trabalho, e o sacrifício do touro também é onde está a ordem, ou seja, no final de Touro para Gêmeos, a gente se olhar para o céu aqui, que o céu de São Paulo é muito tem muitas luzes, a gente não consegue ver, e a poluição também dificulta isso. Mas se a gente olhasse para o céu, a gente ia ver a Lua passando bem em cima de Órion, tá? Ou seja, desse universo mãe que gerou esse universo dentro da Maslow, dentro dessa linha da Kabbalah. Então, nesse momento, a gente está passando no céu, no firmamento,
com essa energia de touro para instalar na terra aquilo que há no céu, tá? Então, como eu estava mostrando para vocês, ó, aqui tem a permutação do nome de Deus, o mês de Ar, que é esse mês ligado ao Kabbalah, e a regência dos serafins, que é de Metatron. Ou seja, buscar o alto aqui na Terra. Percebe até que a gente está no mês do Homer, então a gente está fazendo o Homer diariamente aí. E esse Homer também fala de 7 vezes 7, ou seja, 7 dias da semana, 7 anjos, e cada dia trabalhando uma sefirá ou uma energia ligada a cada um desses 7 anjos que eu falei, ou todos os 72 atributos que tem que ser trabalhado para ter uma ascensão, ou uma melhoria, ou um alívio da nossa alma e uma ativação desses corpos mais sutis, tá? Se você continuar nessa energia, que Metatron é uma energia muito alta, muito elevada, essa energia vai como um prisma fazendo um fractal, né? Você pega um prisma, põe a luz branca, ela se divide num arco-íris de 7 cores, não é isso? Então, nessa primeira divisão, vai ser dividido 72 pela metade, vai dar 36. E 36 são 36 decanatos. Cada decanato é um anjo que cuida, tá? Então, no caso, é Kadamidi, tá? O anjo decano desse mês. A gematria, a soma dele está ligado ao número 6, tá? Então, ele remete também a essa energia que está ligada a buscar o equilíbrio entre a terra e o céu. Porque o 6 ele remete também a Maguen Davi, ou ao escudo que é colocado, ou a estrela de Davi de 6 pontas, que representa até a bandeira de Israel. Só que são dois triângulos iguais, isósceles, né? Então, o que que acontece? É uma energia puxando para a terra e outra puxando para o céu, onde elas se anulam, se as duas energias são iguais, elas se anulam. Então, é um signo de neutralidade, é um signo de proteção, tá? E aqui descreve todos os atributos ligados a esse anjo, no caso aqui, o primeiro decanato, tá? Habilidade econômica, capacidade produtiva, capacidade, tudo aquilo que está ligado à produção, a trabalho, a coisa ligada à agricultura, né? Buscar ambição, ou seja, através do trabalho árduo, trazer. Depois desses 36 novamente é dividido por dois, tá? Que vai dar o quê? 122, 36, 72, tá confundido. E aqui é um CAF, né? É um CAF, então fica re eterno, tá? Que o atributo dele, o que que é? O adorável. Buscar o adorável na nossa vida, tá? Buscar o divino, né? Se inclinar, se curvar. Percebe que tem um estudo falando até que a gente desperta dopamina no corpo quando a gente, ou esse prazer, só quando a gente faz uma oração, isso é despertado, e até a postura de ficar de joelhos, ou se curvar, se inclinar, botar o centro energético dos joelhos no chão faz com que a gente desperte, ou seja, essa adoração ao divino, aquele que nos criou, aquele que nos traz vida, aquele que nos traz paz, aquele que nos traz abundância, né? Ou seja, através do divino, a gente buscar a fé, através do divino, a gente trazer essa fé, né? Lembrando sempre que a crença, a gente pode acreditar em tudo, mas a fé é pautada em verdades que a gente vive. Então, isso traz a noção de você trazer essa paz, essa abundância e essa prosperidade aqui na Terra em comunhão e equilíbrio com Deus. Ou seja, lembrando que tem a palavra Kadosh, quer dizer santo, e Kadeshá, já que o hebraico não tem vogais, mas só tem consoantes, em síntese é a mesma palavra.
Só que uma quer deixar, quer dizer prostituta ou rameira, tá? E kadosh quer dizer santo. O que muda é o contexto, a quem a gente serve quando está fazendo isso. Se está buscando só dinheiro, então está buscando muitas vezes uma energia de frustração, porque nem sempre o dinheiro vai te trazer a felicidade que você almeja. E essa felicidade é temporária, como tudo na matéria. Agora, quando a gente busca isso, fazer para os nossos irmãos, passar o conhecimento, trazer essa luz no nosso dia a dia, em adoração a Ele, a gente não quer nada em troca, porque isso nos foi dado. E se nos foi dado, para agradecer ao Criador, é onde a gente espalha esse conhecimento para que a gente seja digno de receber mais. Isso está representado também na figura do aqueiro, ou da água, ou seja, o aquário que pega uma água que está no alto e passa essa água, o conhecimento da alma, para aquele que está embaixo, tá? Uma, aqui está o pantáculo, tá? Ou o símbolo que representa essa gematria, tá? Que gera uma forma, ou seja, todo número gera uma forma. Então, aqui a gente tem o versículo ligado ao anjo, tá? Aqui a gente também tem um nome desse anjo colocado, que retela aqui, tá? No meio do versículo, atraindo aqui, ó, que retela, tá? Um Kaf, um Re, um Tav, um Aleph e um Lamed, tá? Aqui. E se a gente olhar isso daqui, é colocado como duas coisas, né? A pedra cúbica que está no alto. Aonde está essa pedra cúbica aqui, ó, nessa imagem? Vou desenhá-la aqui, vou colocar nessa cor mesmo. Olha essa pedra. Aqui dá para ver melhor a pedra cúbica fazendo isso daqui, tá? Um cubo. Representa o quê? O topo da pirâmide, ou seja, a pedra cúbica do alto, que coloca até, é colocado em algumas imagens de Yud, o Ra, o Re, o Vav e o Re, em cada uma, né? Percebe? Olha um cubo aí desenhado em rosa, tá? Ou seja, e isso divide e traz toda a força dessas legiões que estão ligadas ao material, tá? Essas céfiras, né, que estão ligadas ao material. E aqui, ó, outro cubo, ou um cubo menor aqui dentro, ó, onde está a pedra de topo e a pedra fundamental, que muitas vezes é colocada como iesod, ou seja, aquela coisa de criar uma nova força, criar uma nova energia, né? Gerar uma nova força com a revelação que é colocada por Gabriel na energia messiânica, ou na energia crística que trabalha o meio. Então, firmar essa energia, você está firmando a pedra do alto com a pedra que está embaixo em equilíbrio. Já lembra que a gente falou que era 6 pontas e fazia uma game, uma energia que ela se autocompensa ou se neutraliza, vamos assim dizer, que tem a mesma coisa. Então, é a forma, isso daqui também é usado em radiestesia como para atrair uma proteção material, né? Uma proteção para as coisas que a gente traz ou firma aqui na Terra, que a gente sacrifica, que a gente zela, que a gente cuida, né? E que parte disso, já que é o dízimo, ele fala de 1 para 10, ou seja, o divino fez 90%, pôs todos esses atributos para nós. Nós temos que fazer isso onde? No 10º, aqui na Terra. E como a gente agradece ao divino? Como uma obrigação social doando esses 10% para uma pessoa que não tem essa condição de receber essa luz. Então, esses 10%, esse dízimo, é colocado como ensinamento, como comida, como tudo aquilo que está relacionado. Ou seja, como trazer essa misericórdia que nos foi dada, tá? Para nós em vida,
né? A gente teve a oportunidade de ter pai, ter mãe, ou seja, de ter sido criado, ter... E em gratidão a tudo isso, a gente agradece a Deus fazendo para o próximo, para uma pessoa que não teve a mesma graça que a gente teve, tá? Então vem todo o ritual que acompanha aqui embaixo, começa com esse caput morto, que na verdade cabeça de morto, tal, falando exatamente do que? Da abertura dos quatro pontos. Aqui, Mihael, Gabriel, Rafael e Anael, né? Ou seja, Mihael é o coração, Gabriel está ligado a Yesod, Rafael, lembra o rim direito e Anael o rim esquerdo. Ou seja, isso também colocado na Terra é norte, sul, leste, oeste, né? O fogo, o elemento água, o elemento ar e o elemento terra, tá? E aí entra no que a gente estava falando dos sete, ou seja, atrair esse espírito, buscar essa relação do sete, trabalhar esses 6 dias da semana, que é a letra Vav, inclusive, que remete também ao signo de touro, né? Ou seja, elemento terra, para no sétimo dia ter o descanso e a comunhão com o Espírito de Deus, que está ligado aos sete Espíritos e dos 7 dias da semana. Segunda, começando com o dia de domingo, seria o primeiro dia, começando com o dia do Sol, né? Mihael, segunda-feira Gabriel, terça-feira Camael, quarta-feira Rafael, quinta-feira de Sadiel, sexta-feira Panael ou Anael, e sábado, Safkiel, como fala, como a gente falou, o sétimo dia do descanso, para encontrar essa força. Então, essa terminação, esse princípio do adorável, percebe que está ligado aqui ao primeiro decanato, e a gente pode estar falando disso também, né, como eu falei na aula passada, do setenário da estrela de 7 pontas, que dá aquela dízima, que fala exatamente de uma espiral que se forma da Terra até o céu, trazendo o infinito. O infinito da criação, da terra até o céu, e da terra até para planos mais densos que estão abaixo. Porque aqui a gente pode subir ou se elevar como alma, ou decair também. Então, essa aclamação de Mercúrio remete à justiça, remete à cura, né? Então, trazer nessa hora aquilo que é colocado até aqui, ó, sobre a testa de Araão, ou seja, a testa de Araão fala do final da coluna, né? A vara de Araão que trouxe o fruto, ou que trouxe o broto, que trouxe o teceleno, floresceu, ou trouxe uma nova vida, né? Despertou uma nova vida, ou ascendeu ao plano mais alto, tá? Por último, a aclamação também aos quatro elementos, também com a o salmo que está relacionado aqui, que é o Salmo 95 que a gente faz. O Shalom Aleichem fala também, essa oração é feita no Shabat, na sexta-feira, quando se sai de sinagoga, agradecendo aos anjos do Senhor. Então, essa oração e essa prática toda são feitos semanalmente, a gente acende a vela, faz a intenção, e toda vez que a gente olha isso, a gente vai percebendo como a gente está vivendo essa energia, essa revelação na passagem da lua ou da mãe em cada signo, ou nas 12 casas, ou nos 12 apóstolos de Cristo, ou como que a gente está com cada dia, com cada energia representada por um planeta, tá? Lembrando que esse mês a gente tem coisas ligadas a touro, que tem desafios, já que tem esse Marte, né, que agora está retrógrado até, fazendo essa oposição a Plutão. Então, tem muitos conflitos, já que Marte também fala do deus da guerra, o Camael, como a gente está falando, ou Samael, o veneno, em oposição a Plutão, que rege os Hades, rege as profundezas, rege os poderios da Terra, né? Então você tá vendo muita disputa, já que Touro também aqui começa essa nação falando do trabalho, falando da riqueza. A gente percebe que essa influência está marcada até
nessa sobretaxação dos Estados Unidos aí, ou seja, todo esse conflito relacionado à terra ou a interesses, né? Dinheiro, trabalho que está relacionado à terra, tá? Então, esse mês vai estar sempre sendo revelada essa parte. E também toda a parte da justiça, cura ou injustiça sendo reveladas aqui, tá? E tudo isso com bastante animosidade, já que Mercúrio também está em Áries aqui, ou seja, toda vez que fala de Áries, fala de impulso, de cabeça, né? O ariete é aquele que derruba as portas do castelo, né? Então, fala sempre dessa parte como desafios, ou seja, contendas, onde a gente tem que rever o nosso impulso, limpar o nosso impulso, redirecionar o nosso impulso, para a gente não agir com agressividade, compreender como negociar as coisas para conseguir sair das situações o mais ileso possível, porque os ânimos ficam mais acirrados com isso. E tudo o anjo da transformação de Safkiel, Saturno, representando Saturno aqui, está em Peixes, a última casa zodiacal. Ou seja, convidando nós para limpar todas essas coisas e vivermos com mais felicidade aqui na Terra. Mas para isso, vencendo essa adrenalina toda que é colocada aí. Tá bom, gente? Como é que vocês estão sentindo toda essa alunação e essa energia? Percebe? A ideia toda de passar isso dessa forma é não colocar a chave só como uma coisa que, na verdade, é compreender a criação, como a criação foi feita, mas colocar isso dentro de um aspecto prático do dia a dia, né? Fazendo o Ana Berroa, que a gente pode estar falando mais para frente, a gente vai acabar falando disso. Ele também faz essa ativação desses 7 planetas, 7 dias da semana, e esses 7 anjos para questões que nós queremos purificar, questões que nós queremos nos elevar, tá bom? Gente, alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma dúvida? Não? Tá todo mundo quietinho? Não, tá todo mundo, tá todo mundo pensando. Eu peguei só o final agora, É, mas deu para entender bastante coisa do que eu está vou, acontecendo aí. é, eu vou passar, vou repassar esse vídeo, vou colocar algumas coisas para ajudar no entendimento. Oi, Fred, tudo bom? E Dá aí, oi, Fred. Oi. oi. E aí eu repasso o vídeo para quem não conseguiu pegar desde o É, começo. não peguei o comecinho ali. Ai, muito bom, Paulo. Tá bom, gente? Ô, Fernanda, tudo bem aí? Diga. Paulo, mas o Ana Becô, eu me lembro que eu fiz bastante ele. Tem uma parte que você tem que, em cada dia da semana, é uma frase que você repete, não é? Isso, tem isso daí sim. Ou pode só ou- ouvir a oração e fazendo. Tipo, geralmente eu coloco uma mulher cantando ela todinha e vou É, falando junto. Tem, isso. tem problema não repetir a frase? Na verdade, a gente fala para a gente ouvir a nossa própria voz. Porque percebe que isso daí, se a gente está falando de número, todo número gera uma frequência. Um número pode ser colocado como uma frequência musical, uma frequência em hertz, né? Então, essa vibração, a gente vibrar junto com a música, né? Tá. Então, Não, nossa, e é muito bom. Esse ano eu quase não fiz, mas eu sempre faço e é muito bom. sim. Né? Agora está nessa época também do homem, dia a dia é feito isso daí. O Ana Berroa está inserido nas orações do homem, tá? Que são os 7 Legal, vezes vou sete, voltar a quarenta e fazer. nove. Mamãe. Tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não, tá todo mundo quietinho. Então, Tá, o tá material tudo já bem, está. é sempre bom entrar aqui, Paulo, a tua sabedoria.
me deixa muito calma, deixa bem melhor. Na verdade, eu aprendi, da mesma forma que eu fui abençoado, eu procuro passar essa abrahato, essa bênção para quem queira usar. Então, façam, que vocês vão sentir grande diferença no dia a dia, tá bom? Tá bom, É, Paulo. Muito obrigada. uma boa noite para vocês, Boa fiquem com noite. Boa Deus Boa e vamos noite. nos falando aí. Tchau, Boa noite. Fredinho. Tá bom. Tchau, boa noite, Paulo. Nedinho já está participando, viu? Já, daqui a pouco No ele vai resolver. inconsciente fica, né, Paulo? Fica. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.